Olá, turma! Vamos conversar agora sobre tipos de dados geográficos. Nós temos um mundo real que é extremamente complexo e pretendemos demonstrar ele ou reproduzir a maior parte dele no mundo virtual. Ao tentar fazer essa transformação das informações do mundo real para o mundo virtual, é necessário fazer uma simulação, uma modelagem dos dados. E o que é um modelo de dados? Os objetos e os fenômenos reais, eles são complexos demais para serem representados de forma exata e completa, utilizando os recursos de um sistema de informações geográficas. Então, a gente desenvolve uma abstração dos objetos e dos fenômenos de forma a obter representações simplificadas. Então, em vez de trazer toda a complexidade do mundo real, a gente segmenta, classifica e transforma esses dados em informações mais simples para serem trabalhadas no sistema de informações geográficas. Então, a informação geográfica, quando ela é transformada para ser inserida num SIG, num sistema de informações geográficas no computador, a gente passa pelo paradigma dos 4 universos. No universo do mundo real, a gente tem todos os fenômenos e os objetos que a gente quer representar, como, por exemplo, solos, cadastro, topografia, rios. E aí passa por uma interface ali do usuário para levar essa informação para o computador. Neste momento, essa informação do mundo real, ela passa a ser transformada num universo matemático. Então, esses fenômenos representados, eles vão ser classificados de uma forma conceitual, em modelos temático, cadastral, modelo numérico, imagens, etc. E, além disso, também tem o universo da representação, que é a atribuição geométrica às classes anteriores, o mapeamento propriamente dito, e o universo de implementação, que são os modelos de dados e a codificação desses objetos de representação. Então, seria um nível mais profundo ali, mais detalhado, né, de como essas informações estão inseridas no computador. Então, o que é esse modelo de dado geográfico? No mundo real, a gente tem todos os fenômenos que a gente quer observar, que a gente quer representar. No nível conceitual, a gente vai ter a modelagem dessas informações transformadas para o banco de dados, ou seja, no universo do mundo real, a gente tem os solos, por exemplo, com toda a sua complexidade, com todas as suas características. Para o nível conceitual, a gente vai levar só o tipo de solo, digamos assim, ou vamos levar só camadas onde eu vou ter, por exemplo, o resultado de análise de solo de alguns pontos e não de toda a distribuição, de toda a distribuição espacial ali das características que variam centímetro a centímetro no solo. Então, o que é um bom modelo? O mundo real é extremamente complexo. Então, um modelo complexo, um modelo que considere todas as variáveis possíveis e que seja extremamente fiel à realidade, ele seria um modelo muito pesado, muito difícil de rodar no computador. Então, um modelo ideal, ele não é o mais complexo possível, que considere mais variáveis ou que seja totalmente fiel à realidade. E também não existe nenhum modelo que dê certo em todo e qualquer lugar. Cada modelo deve ser apropriado à sua aplicação. Então, um bom modelo, na verdade, ele vai entrar num equilíbrio, não ser complexo demais, para não gerar um sistema lento, sobrecarregado, difícil, extremamente caros, mas também não sejam simplificados demais a ponto de deixar informações importantes de lado. Então, um bom modelo, de fato, ele vai dar uma resposta consistente, vai ter um erro associado, mas esse erro é tolerável, ele vai ser complexo dentro do necessário, vai ter hipóteses verificadas, vai assimilar o conhecimento construído a partir dessa informação e é confirmado em campo. Então, essas características para um bom modelo, ele não pode nem ser complexo demais, nem ser simplista demais. Vamos ver agora como que nós coletamos os dados no mundo real.
No mundo real, cada informação geográfica a ser representada vai estar associada a uma escala, uma medição de referência. E, devido a esse conceito representacionista, as propriedades são extraídas a partir de medidas. Pode ser essa medida uma simples atribuição ou dar um nome, uma classificação para essa medida, como por exemplo, seco e úmido, ou podem ser valores reais, informações quantitativas, dados medidos, né, numéricos medidos. Então, existem 4 escalas de mensuração, desde a mais simples até a mais complexa, né, a mais completa, na verdade. Então, no nível mais básico, a gente tem a escala nominal, que é onde os atributos são apenas nomeados. É um modelo mais simples que tem. No modelo ordinal, os atributos também recebem nomes, ou seja, o ordinal e o nominal são informações temáticas, elas atribuem nomes a diferentes classes, né? Eles classificam os elementos que estão sendo representados. Mas no ordinal é possível estabelecer uma ordem entre esses elementos, tá? E aí tem as informações numéricas, aquelas informações medidas. Então, já tem um nível de precisão maior com relação àquela informação. Essas medidas elas podem ser intervalares ou racionais. Uma medida de intervalo, ela mede diferenças significativas, a diferença entre um e outro é representada. E o modelo numérico de razão, as medidas a partir da razão, racionais, elas têm um zero absoluto, ou seja, não existem números negativos, não há possibilidade de números negativos no modelo de razão. Então, as escalas temáticas, as mais simples, é quando cada medida é atribuído um número ou um nome associado à observação, que constitui um tema ou uma classe. Se são atribuídos números, esses números são apenas indicadores, eles não são usados em expressões matemáticas, por exemplo. Então, uma informação qualitativa é uma classificação, como, por exemplo, diferentes tipos de uso do solo. Aqui tem água, aqui tem construção, aqui tem campo, aqui tem floresta, aqui tem área plantada. Então, essas informações são qualitativas, eles são itens discretos e sem ordenamento. Então, nessa informação qualitativa, ela também pode ser, de certa forma, ordenada. Se a cada medida, se esses nomes têm uma atribuição de valor e eu consigo ordenar esses elementos, aí eu já tenho uma escala ordinal. Então, por exemplo, eu posso dizer que o solo é pobre em ferro ou é rico em ferro. Aqui eu tenho uma comparação, eu tenho uma distinção ali, dois valores diferentes, embora não tenha números, eu tenho uma escala de valor ali que pode atribuir uma ordem para esses elementos. Já as escalas numéricas vão atribuir valores propriamente ditos, né? Então, os níveis de medida são baseados em escalas de números reais que representam uma magnitude, algo que foi medido de fato. Então, por exemplo, uma medida intervalar é qualquer medida que é feita e que aceita valores negativos, como, por exemplo, medida de temperatura. A medida de temperatura em graus Celsius, por exemplo, existe uma convenção de que o 0 graus Celsius é a temperatura de solidificação da água. Então, essas diferenças de temperatura são significativas, né? São medidas, mas elas têm como parâmetro este zero, que é um zero, né, definido, é um zero arbitrário, tá? Ele não é um zero absoluto. É um zero que, na verdade, é um número de referência ali, um padrão de referência que a gente disse, ó, esse aqui vai ser o zero e a gente vai medir a partir daqui. Os quantitativos racionais são aqueles que não permitem o zero. Então, qualquer contagem, por exemplo, é racional.
se eu vou contar quantas cabeças de gado tem em cada fazenda, não existe cabeça de gado negativa, né? Ou tem nenhuma, ou tem uma, ou tem 10, ou tem 20, 30. Então, isso é uma escala racional. O peso, por exemplo, a ausência de peso é o zero, né? Não existe peso negativo. A ausência de peso é zero e a partir daí a gente tem uma escala de mensuração. A temperatura, se a temperatura for dada em Kelvin, ela também é uma escala racional, porque a gente tem um zero absoluto, né? Não é um zero arbitrário. E por que é importante essa diferença entre intervalar e razão? É que em alguns cálculos, em algumas manipulações do geoprocessamento, não é permitido esses valores negativos. Então, a escala racional, a escala de razão, ela é mais importante, ela é mais significativa do que uma escala de intervalo. Então, resumindo os tipos de dados, né? Os nominais e ordinais, eles não são medidos, né? Mas um deles tem uma ordem e o outro não, né? Os valores numéricos, eles podem ter uma equidistância, né? Eu consigo medir a diferença entre um e outro, né? Enquanto o ordinal e o nominal ali são classes, então não existe uma medida, não existe um intervalo padrão entre um e outro, né? E que tenha um zero significativo é apenas o numérico razão. Já no universo conceitual, o que a gente tem? Tá? Quando a gente vai levar essa informação, essas medidas ou classes que a gente criou para um software de geoprocessamento, a gente consegue representar o espaço geográfico em duas visões principais. Tá? Um é o modelo de campos, que a gente vê uma superfície contínua sobre a qual variam os fenômenos representados, como, por exemplo, uma imagem de satélite. Eu consigo ver todos os elementos distribuídos, tá? Em toda uma fotografia ali, uma imagem que foi obtida sobre a superfície terrestre. E o modelo de objetos, ele vê, né, ele identifica cada um dos elementos separadamente. Então, ele tem uma coleção ali de entidades distintas e identificáveis que são os geoobjetos. Como, por exemplo, eu tenho uma imagem de satélite ali que tem toda uma região mostrando, né? Então, isso é um modelo de campos, é uma imagem de satélite, modelo de campos. Eu estou tendo uma visão geral ali da área. Mas o que me interessa nessa imagem são apenas as construções. Então, se eu desenhar essas construções, eu passo a ter um objeto. Tá? Então, cada desenho de construção que eu fiz em cima da imagem é um geoobjeto. Esse geoobjeto eu posso contar, eu posso inserir informações adicionais a ele, enquanto a imagem de satélite não, ela só me dá aquela visão geral do total, mas se eu quiser individualizar uma informação ali, eu preciso fazer um desenho em cima dela. Então, os geocampos, eles têm uma distribuição espacial variável e todos os pontos possuem um valor. Esse valor pode ser desde 0 até, né, dependendo da quantificação ali, da resolução radiométrica, né, da imagem, vai ter valores diferentes, mas eles são montados numa estrutura matricial. Então, cada ponto tem uma informação associada. E possibilita diversos tipos de análises, são utilizados em diversas situações, e essa estrutura que é montada através de pixels, né, que cada ponto da imagem tem um valor atribuído, tem uma característica atribuída, e monta uma imagem, monta um geocampo, essa estrutura é chamada de estrutura matricial. A estrutura matricial, então, ela é formada por pixels.
Já os geoobjetos, eles são constituídos numa estrutura vetorial, ou seja, uma estrutura de desenho. Cada elemento único vai possuir atributos não espaciais, está associado a múltiplos locais. E esses atributos, esse desenho, esse geoobjeto, ele pode ser um ponto, uma linha ou polígonos. Então, um ponto é um único par de coordenadas, né, no espaço. Uma linha é uma sequência de vários pares de coordenadas que vão formar uma estrutura linear. E um polígono é quando a gente fecha uma área, né, a partir de várias indicações de pares de coordenadas, consigo identificar uma área ali a partir dela. Qual é a vantagem da estrutura vetorial? É que a estrutura vetorial eu consigo associar, porque eu tenho um elemento que eu posso clicar no mapa e abrir uma tabela de atributos, ou associar a esse elemento informações adicionais. Então, aquilo que a gente conversou na primeira aula sobre geoprocessamento, que uma das características do SIG é a dualidade, né, de ele trabalhar tanto com as informações de representação gráfica, como os dados alfanuméricos. Os dados alfanuméricos, eles são acessados através da estrutura vetorial. Eu não consigo vincular dados alfanuméricos a uma imagem de satélite, a uma estrutura matricial. Eu preciso ter um ponto, um elemento, uma linha, onde eu posso clicar em cima dela, abrir a tabela de atributos e ali associar as informações que eu tiver interesse em associar. E aí, essas informações adicionais que estão relacionadas à estrutura vetorial são os objetos não espaciais. A tabela de atributos é onde está todas as informações, todos os cadastros, todos os dados associados àquele ponto, àquela linha ou àquela área. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns geoobjetos, né, alguns desenhos no mapa, e ao clicar nesse desenho eu consigo abrir uma tabela aqui, que é a tabela das fazendas, que é uma tabela de atributos, e através dessa tabela de atributos eu posso associar ainda a outras tabelas, posso buscar dados, como por exemplo do cadastro do INCRA e dados que são relacionados ainda a outras tabelas. Então eu posso vincular as tabelas através de um número de referência, né? E posso buscar informações ainda adicionais em outros bancos de dados. Então, os dados, ao serem essas informações que a gente coleta em campo, que coleta, né, no mundo real, e leva para um sistema de informações geográficas, para um software de geoprocessamento, eles vão ser inseridos nesse software, numa estrutura matricial ou numa estrutura vetorial, ou numa estrutura de não objeto, né, de uma estrutura alfanumérica, ali, uma tabela de atributos associada. Existem 5 classes, 5 categorias principais de dados geográficos, tá? Independente de ser vetorial ou matricial, existem 5 caixinhas, digamos assim, tá? 5 tipos de categorias de informação geográfica, que são 5 caixinhas onde eu posso inserir a minha informação. Então, dependendo da característica que eu tenho, dos dados que eu tenho, elas vão ser mais adequadas para uma ou outra dessas caixinhas. E que caixinhas são essas, né? Essas 5 caixinhas, elas recebem os seguintes nomes: os dados temáticos, dados cadastrais, dados de rede, modelo numérico de terreno e imagem. A imagem vocês já conhecem, é o que a gente estava trabalhando lá em sensoriamento remoto, que a gente estava vendo imagens de satélite e trabalhando em cima delas. Então, essas imagens, elas são formadas por uma estrutura matricial, ou seja, é um modelo de geocampo, né? Eu tenho uma visão do todo ali da cena, onde a cena é formada por vários pixels, por vários quadradinhos que compõem essa imagem. Então, esse é o modelo de imagem, é uma estrutura matricial. Onde que encaixa essa estrutura de imagem? Quando eu tenho fotografias, quando eu tenho informações que são contínuas no espaço, né? Eu tenho principalmente fotografias aéreas, imagens de satélite, imagem de drone. Então, na categoria de imagens vão, de fato, as imagens existentes.
Já na categoria de dados temáticos, de todos aqueles níveis de mensuração, né, que a gente tinha dados temáticos e dados numéricos, né? Quando a gente está medindo, coletando informações no mundo real, a gente pode coletar dados temáticos ou numéricos. Os temáticos podem ou não ser ordenados. Mas o que são os dados temáticos? São aqueles atribuídos a nomes. Então, por exemplo, tipos de solos, né? Ou aptidão agrícola, qual é a aptidão agrícola de cada classes de declividade, como terreno plano, terreno ondulado, terreno íngreme. Então, essas classes de declividade, não o valor da declividade, é um dado temático. Tipos de vegetação. Então, existem diversos dados temáticos, eles são representados nessa classe temática, tá? Essa classe temática é uma das mais utilizadas para gerar mapas que simplifiquem a informação para passar elas para o público mais leigo, principalmente, ou para apresentar em relatórios com pessoas que não têm tanto conhecimento técnico ou que não têm esse direcionamento todo. Então, eles vão mostrar essa distribuição geográfica de uma informação qualitativa, ou seja, de um valor nominal. E esses dados temáticos, eles são aceitos no software de geoprocessamento tanto na forma vetorial, ou seja, através de áreas desenhadas, como na forma de imagem, tá? Ou seja, um mapa formado por vários pixels, cada pixel tendo o seu valor e formando esse mapa final. Os dados cadastrais, eles são bastante utilizados quando a gente tem uma grande quantidade de dados alfanuméricos associados. Então, por exemplo, cadastros urbanos, cadastros rurais, cadastro do INCRA, por exemplo, que eu tenho uma série de informações associadas a cada feição no terreno, eu vou inserir esses dados através da categoria cadastral. Então, já vimos a imagem, temático e agora o cadastral. A imagem é só matricial, temático pode ser vetorial ou matricial, e os dados cadastrais, eles são dependentes da tabela de atributos, né? Eu preciso acessar a tabela de atributos para ver todos esses dados cadastrais associados a determinada feição no terreno. Então, se eu preciso ver todos os dados, eu preciso acessar a tabela de atributos, eu preciso ter um GeoObjeto. Consequentemente, a única estrutura do dado cadastral é a estrutura vetorial, porque eu preciso ter o GeoObjeto, eu preciso ter um ponto, uma linha ou uma área, onde que eu vou clicar em cima e acessar a tabela de atributos. Os dados de redes, eles são usados em situações específicas, e o nome, né, remete ao que ele vai receber. Ele recebe, por exemplo, redes de água, rede de esgoto, rede de luz, rede de telefone, pode ser rede de drenagem, pode ser rodovias. Então, na verdade, na estrutura de redes, a estrutura de redes é uma série de linhas interconectadas, pode ou não ter pontos de referência e polígonos de referência associados, mas a estrutura linear é predominante, e essas linhas, elas têm um sentido e elas têm um valor associado. Então, uma das estruturas, todos vocês com certeza já usaram uma estrutura de rede que a gente usa no dia a dia, por exemplo, são os mapas, né? Quando a gente usa um GPS no celular, por exemplo, e ele está te dando caminho através das ruas, ele está usando uma estrutura de redes, porque ele sabe qual é o sentido, se aquela rua é mão única ou se aquela rua é mão dupla, em qual cruzamento tu consegue fazer o retorno, em qual rua tu pode entrar para voltar para o caminho certo. Então, tudo isso é feito através de uma estrutura de redes. São predominantemente linhas, essas linhas têm um sentido, elas podem ter um valor associado e vão indicar caminhos possíveis, né? Ou da água, da luz, do telefone, dos sinais, ou, por exemplo, né, dos caminhos possíveis numa rede de rodovias. E os modelos numéricos de terreno,
né? Ao contrário dos temáticos, os temáticos recebiam só dados temáticos, né, que eram dados nominais. O modelo numérico de terreno recebe apenas dados numéricos. Mas não são todos os dados numéricos, tá? Dados de contagem, por exemplo, não vão no modelo numérico de terreno. Modelo numérico de terreno é imaginem assim, o modelo numérico de terreno é sempre um modelo tridimensional. Então, vocês vão conseguir ver a distribuição de determinado elemento, de determinada medida, né, de determinada característica que está sendo medida. A gente vai ver a distribuição entre os pontos, porque o que está sendo medido varia gradualmente no espaço. Então, a partir de alguns pontos de referência, eu consigo estimar a variação que acontece entre um ponto e outro. Por exemplo, se eu sei que a altitude aqui é 200 metros acima do nível do mar e a altitude aqui é 250 metros acima do nível do mar, eu pressuponho que existe uma inclinação aqui que está levando de um ponto ao outro. Então, eu consigo, a partir de algumas medidas de referência, eu faço uma modelagem do resto do terreno, eu estimo o que está acontecendo no resto do terreno com relação àquele valor. Que aquele valor varia gradualmente de um ponto até o outro. Isso vale para medidas de temperatura, medidas de pluviosidade, medidas de relevo, né, da altitude. Então, tem uma série de grandezas que a gente sabe que variam gradualmente no espaço, ou pelo menos até certo ponto variam gradualmente no espaço. E eu posso estimar, fazer um modelo tridimensional de como esses valores estão acontecendo entre um ponto de referência e outro e criar um modelo tridimensional, então, da variação dessa característica que está sendo mapeada. E, por fim, a gente tem as imagens, né, que, na verdade, eu expliquei no início, que a gente já trabalhou com elas, então acredito que não haja dúvidas aqui. Então, as imagens, elas são sempre em estrutura matricial, e são essas obtidas por captura indireta de satélites, fotografias aéreas, scanners aerotransportados, drones. Então, ela sempre vai ter essa característica de geocampo, né, estrutura matricial, e a partir dela a gente pode sim desenhar, por exemplo, representar os objetos geográficos que estão sobre ela, a gente consegue identificar e representar, mas a gente não consegue individualizar um elemento ali, a não ser que eu crie uma camada, uma outra camada, que seja vetorial para desenhar aquele elemento. Então, eu consigo ver que tem uma casa, uma construção em determinado local, mas eu não consigo acessar essa construção, associar informações a essa construção, a não ser que eu crie uma nova camada vetorial, desenhe essa construção, e a partir desse desenho eu abro uma tabela de atributos e insiro todas as informações que eu quiser sobre essa construção nessa tabela de atributos. Então, temos essas 5 categorias, né? Imagens, só matricial. Temático, modelo numérico de terreno, pode ser matricial ou vetorial. E cadastral e rede é só vetorial, tá? Porque a rede precisa ter as linhas e os sentidos associados, e o cadastral eu preciso de acesso à tabela de atributos. Então, temático e modelo numérico de terreno pode ser matricial ou vetorial, imagem só matricial e rede e cadastral só vetorial. Então, a gente tem essa distribuição aí dos elementos e das características desses elementos num sistema de informações geográficas, né? Ao converter ali as informações que a gente coleta em campo para o computador.